O Nubank decidiu fazer o IPO dele lá na Bolsa dos Estados Unidos. E aí um monte de gente já me perguntou, vale a pena, não vale? Até minha mãe me perguntou. Ela falou, eu recebi ele no aplicativo, eles me falando tal do Nu Sócios. Esse num sócio vale a pena? É que chegou notificação para mim. Vou receber um BDR, vale a pena, não vale, como é que tá o valuation, vou ficar rico, não vou. Vou falar tudo sobre isso nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou o Matheus, sou investidor já há uma patacada de anos, já acertei muito, já errei muito e estou aqui para te ensinar a fazer o correto e não perder dinheiro. Se você não é inscrito ainda, por favor, segue no Instagram, lá eu posto bastante coisa diariamente, não só sobre investimento, mas também sobre algumas dicas de vida. E é isso, bora pro vídeo. Primeiro a gente tem que discutir o porquê ele vai fazer o IPO dele nos Estados Unidos. Bom, primeiro dando um passo atrás, IPO significa Initial Public Offering, ou seja, uma oferta inicial pública, né, numa tradução literal. E o que é isso? Até então, o Nubank ele não dá posições para pessoas negociarem na bolsa. Ele é uma empresa 100% privada por alguns donos. Você sabe quem são os donos do Nubank. E no caso agora ele quer ir a público, ele quer vender ações dele. Por que isso é vantajoso? Porque a empresa consegue juntar muito mais dinheiro com isso. As pessoas acreditam no futuro da empresa, ela vem crescendo, ela vem demonstrando lucro e ela vai crescendo, vai ficando cada vez maior e as pessoas têm cada vez mais dinheiro. Os investidores acreditam no futuro da empresa e eles também crescem junto com ela, justamente por isso. Mas por que os Estados Unidos especificamente? Porque o mercado dos Estados Unidos, o mercado de ações dos Estados Unidos é infinitamente maior do que o brasileiro. Segundo dados mais recentes, existem 315 milhões de pessoas que investem diretamente no mercado americano, enquanto no Brasil nós somos 300 mil pessoas. Então, só no número de pessoas, isso já é uma grande razão para o Nubank fazer o IPO dele lá nos Estados Unidos e não aqui. Também vale pensar que lá tem muito mais dinheiro, não só pelo número de pessoas, mas também porque é o maior mercado que existe no mundo. Algumas empresas lá, como por exemplo a Apple, a Microsoft, a Alphabet, que é dona da Google, uma única empresa dessa, ela vale mais do que todo o mercado brasileiro somado. Se você soma Vale, Petrobras, tudo que tiver na Bolsa Brasileira, elas não valem sequer a valorização da Apple, que está valendo 2,3 bilhões no exato momento, ou a Microsoft está valendo 2,6, se não me engano, 2,7 bilhões no exato momento. Trilhões, desculpa, trilhões, é trilhões. Trilhões de dólares, não é bi, estou viajando, trilhões. Então, esse é um grande outro motivo do porquê abrir o capital lá nos Estados Unidos também, né? Dinheiro e pessoas. Você quer várias pessoas negociando e você quer dinheiro também. E também devemos levar em consideração que a Bolsa Brasileira, entre 78 bolsas que nós temos no mundo, em 2021 foi eleita a segunda pior do mundo, a segunda pior entre essas 78. Por quê? Por causa do nosso risco político, a má administração, a má gerência do nosso governo. Então tudo isso impacta a Bolsa. Mas o que o Nubank tem a ver com o quanto está se espalhando o vírus por aí? Não muito, só que afeta negativamente a Bolsa inteira quando saem notícias negativas, quando não tem vacina e outras coisas relacionadas a esse assunto. A gente é afetado como um todo na Bolsa. Existem empresas que não têm nada, literalmente nada a ver com isso, que elas são negativadas. E a gente chama isso de risco político, né? A gente tem esse grande problema no Brasil, que é o risco político. Bom, agora entendido do porquê fazer nos Estados Unidos, nós começamos com a explicação do que é uma BDR. Atente ao fato que a BDR não é uma ação. Você não é sócio do Nubank. Apesar de eles estarem chamando de Nu Sócio, você não é sócio. Uma BDR significa Brazilian Depositary Receipt. Um receipt significa, na tradução literal do inglês, recibo, ou seja, você tem um recibo de direito de uma ação. Então você não tem uma ação, você tem um recibo, você é dono de um recibo. Não necessariamente um recibo vale uma ação. No caso do Nubank, um BDR equivale a 1/6 de uma ação. O BDR, ele não é ação da empresa, como eu disse, então você não está aportando lá nos Estados Unidos, você não está investindo nos Estados Unidos, você está investindo no Brasil. O BDR, ele é gerenciado por uma depositária. Depositária é essa empresa que faz esse meio de campo, de comprar ações, de segurar ela lá
Ela sim investe em ações, ela é dona, ela compra ações, ela é dona dessas ações e ela te repassa um recibo dessa ação. Então, respondendo de novo, falando de novo, você não é sócio, você tem um recibo. E apesar do BDR ele ser lastreado em dólar, você está olhando para ele como ele dolarizado, o seu rendimento real é em reais, então ele não é dolarizado de verdade, na raiz dele, o 100%, ele não é dolarizado. Eu já vou explicar isso. Também vale a pena falar que o BDR ele é tributado em 15% de todos os seus lucros. Aqui no Brasil a gente tem uma isenção até 20 mil reais por mês na hora da venda, então você não paga imposto vendendo até com 20 mil reais de lucro. BDR não, qualquer mínimo lucro que você tiver, você é tributado. Então agora, passando para o assunto dolarizado ou não dolarizado, que é uma grande discussão que a gente tem aqui no Brasil. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que você tem uma BDR que está lastreada em qualquer empresa lá que vale 100 dólares e a atual taxa de câmbio é 5,5. Ou seja, você tem 550 reais investidos nessa empresa. E essa empresa, bum, cresce. Ela cresceu 20%, ou seja, ela passou para 120 dólares. Só que nesse meio tempo, o câmbio que era de 5,5 caiu para 5 reais. Então, o seu lucro real não foi de 20%, foi de 9%. Então, o seu lucro, no final, você acabou com 600 reais. Você teve 50 reais de lucro. Você consegue entender o porquê que não é dolarizado de verdade? Porque você tem o câmbio no meio do caminho. E esse nosso câmbio ele flutua muito. Nós não temos uma estabilidade econômica no Brasil, ainda mais em tempos de crise. Então, é por isso que eu digo de verdade, ele não é dolarizado. Tem gente que diz que é, e depois conversão inventa um monte de desculpa. Ele não é, tá simples. Você já entendeu a explicação do porquê ele não é dolarizado. Você não recebe esses 20% de valorização da empresa em dólar. Se caiu o câmbio, você recebeu menos. Claro, existe o oposto. Se subir a conversão, você pode ganhar mais dinheiro ainda. Mas a gente está vendo mais ou menos aí uma faixa onde tem se mantido o dólar, ele não está fugindo muito disso, entre os 5,30 e 5,60, né? Ele tem flutuado dentro disso, não tem fugido demais. Então, eu pessoalmente não conto com a explosão do dólar para cima com lucro, por pior que o nosso governo esteja daqui para frente. Pode chegar a 6, mas ele não vai chegar a 8, 10, por aí. Como eu falei também, essa depositária é ela que faz esse meio de campo. Então, quando as empresas pagam dividendos, eu já expliquei o que são dividendos, mas aqui estou dando uma recapitulada, dividendo é quando a empresa quer agradar seus acionistas, ela fala, olha, eu tive 100 milhões de lucro, eu vou distribuir 50 milhões para vocês, vou dar esse dinheirinho para vocês. Isso é um dividendo, é simples, direto. A distribuição de dividendos através de BDR ela é muito ineficaz e ela é muito ruim. Primeiro, porque você tem esse risco cambial, se eles deram 50 dólares por ação, por exemplo. Nossa, seria um sonho, né? Mas sei lá, só por exemplo. Se eles deram 50 dólares, na sua mão vai cair muito, muito, muito menos que isso. Primeiro, porque a gente tem a variação cambial. E segundo, porque essa depositária que faz o meio de campo, eles precisam receber esses valores, eles precisam pagar os impostos desses valores nos Estados Unidos, precisam trazer para o Brasil esses valores e precisam converter esses valores, eles precisam transformar em reais. Então tudo isso tem custo para eles, porque é trabalhoso. Normalmente essa tributação que eles botam em cima, eles colocam um ágio, eles colocam ali a taxa deles, a margem deles, gera entre 3% a 5%. Os dividendos eles já não são muito grandes, se você tira 3 a 5% já é significativo esse valor. Para mim, não vale a pena comprar BDR. Certo, agora a gente vai falar um pouquinho mais se vale ou não vale a pena, na minha opinião. Minha. Ou seja, não estou te recomendando nada, é minha opinião. As empresas, quando elas vão entrar no mercado de ações, elas têm que dizer quanto ela vale. Ela vai falar, eu valho 1 bilhão, 2, 5, 10, 15, através de um método chamado valuation. A gente diz que o valuation da empresa é tanto. Só que isso não é uma forma uma mágica, uma fórmula exata, que ele vai falar, eu vou somar isso e vai dar tanto. É muito complexo, é extremamente discutido no mercado. Tem pessoas que vão dizer que se faz assim, tem outras pessoas que vão dizer que se faz assado. Não existe uma fórmula mágica, mas normalmente se conta tudo que a empresa possui. Ela tem um prédio, ela tem um escritório, ela tem carros, ela tem isso, conta isso, que são os passivos da empresa. Você pode, ou ativos, dependendo de como a empresa trabalha também, né? Ela conta com quanto a empresa dá de lucro, que isso é um fator que eu vou falar muito importante depois aqui, o lucro da empresa e o potencial de crescimento da empresa. Então a discordância normalmente está nesse potencial de crescimento, porque o investidor ele fala, beleza, essa empresa tem um potencial de crescimento, mas eu não estou comprando o potencial dela de crescer, eu estou comprando ela agora. Se ela crescer daqui para frente, beleza, eu coloco mais dinheiro, eu vou crescendo junto com ela, mas eu estou comprando a empresa agora.
Então isso que entra a minha primeira discordância com o BDR do Nubank, ou o IPO dele no geral, a abertura de capital dele no geral. Porque ela vai entrar na bolsa, eles falaram inicialmente com 51,2 bilhões de dólares. É uma empresa que não dá lucro. O Nubank nunca deu lucro até o mês passado, que é o mês anterior a ela entrar na bolsa. Nunca deu lucro. É comum entre as fintechs isso acontecer no início da vida delas, mas o Nubank já não está tão no início da vida dela. Mas depois a gente discute um pouquinho mais sobre isso. Então é importante ter essa noção que ela entrou muito acima do valor que ela realmente vale. E eles tiveram uma pancada do mercado. Muita gente falou, nossa, esse valor está absurdo, está completamente errado. Não importa que o Warren Buffett está investindo nela. Esse valor está muito acima, está extrapolado. Então o que eles fizeram? Eles reduziram para 42 bilhões, né? Eles tiraram aí 9 bi, porque eles falaram que as condições do mercado e as crises, blá blá blá, reduziram. Na verdade, foi porque o mercado bateu neles e falou que está caro. E eu acho que está caro ainda, porque ela está sendo negociada a 15 vezes o seu próprio lucro no exato momento. O PL, né, o preço sobre lucro, é de 15 vezes o atual. Para uma empresa que nunca deu lucro, ela está começando a dar lucro agora. O potencial de crescimento é bom, é ótimo. Mas, de novo, eu não estou comprando o potencial dela, eu estou comprando a empresa agora. Se daqui 3 meses eles fizerem caquinha, cadê esse potencial todo? A empresa desceu e quem comprou esperando esse potencial nesse valor tão caro vai cair muito. É importante notar que o Nubank ele é muito bem visto sobre a ótica brasileira. As pessoas que têm Nubank, eles gostam muito, porque o Nubank ele atingiu uma classe de pessoas que não tinham crédito. Eles começaram a dar crédito para as pessoas que não tinham. Essas pessoas chegassem, sei lá, num bancão, chegassem no Itaú, num Bradesco, eles iam ter um limitezinho ínfimo, 200, 300 reais no máximo. O Nubank chegou e falou, toma R$1.000, toma 1.500, 1.200, sei lá. Por isso que ele só dá prejuízo, porque ele vai aumentando o crédito das pessoas, e tem pessoas que não pagam, e ele continua aumentando o crédito, porque ele quer ser muito bem visto no mercado. O Nubank também é uma empresa muito engajada socialmente, gosta de fazer programas sociais, está na mídia, gosta de contratar pessoas expostas socialmente em causas sensíveis, né, como causas raciais, causas sexuais, de identidade de gênero, enfim, ele gosta de estar exposto com isso porque ela gosta de o Nubank gosta de se posicionar como uma marca que se preocupa com isso. Só que o que importa no final das contas é sempre o lucro da empresa. O investidor não quer saber, ai, nossa, olha como eles são legais com questões raciais. Mas e cadê o lucro da empresa? Tem pessoas que compram, obviamente, por isso. Se você acredita, tudo bem. Se você é um defensor da causa e gosta de trazer esses seus conceitos, essas suas crenças para o investimento, perfeito. O investimento é seu, o dinheiro é seu, você faz o que quiser. Eu recomendo não fazer isso. Você tem que olhar para os números. O mercado financeiro é sobre números. Você olha os números da empresa, o crescimento, o PL, o EBITDA, o ROI. Você não olha as causas que ela está atuando. E, consequentemente, me leva ao segundo papo. O Nubank é uma empresa só do Brasil crescendo, foi para o México, bababá, mas ela ainda não é um impacto muito grande, ela não é tão grande, ela não tem essa visibilidade mundial. Ela vai entrar na Bolsa dos Estados Unidos como mais uma empresa dos Estados Unidos. Ela pode atrair pessoas, porque o Warren Buffett investiu nela, mas chega num limite, as pessoas vão falar, ok, beleza, ele investiu mais, e daí? Cadê o lucro da empresa? E ela só deu lucro mês passado. É uma característica até que comum das fintechs, nos seus anos iniciais, não darem lucro, porque elas estão investindo muito em tecnologia, em crescimento, em operações, elas estão fazendo coisas para continuar crescendo. Só que é importante você notar que o Nubank, de novo, não é tão novo assim. O PL dele, como eu falei, o preço sobre lucro, o valor de negociação em cima do lucro dele na bolsa é de 15 vezes, né? O Banco Inter, por exemplo, agora ele está sendo negociado a 150 vezes o seu preço. Por quê? Porque o Banco Inter dá lucro. O Banco Inter é tão famoso, está no jornal o tempo inteiro, é tão ativo nas redes sociais, aparece na televisão quanto no Nubank? Não, de longe. Mas as pessoas estão olhando para o lucro dele, ele está crescendo e está fazendo um bom trabalho. Inclusive, é o banco que eu uso, é o Banco Inter. Eu adoro o Banco Inter. E eu não fico me preocupando, porque para mim isso não é importante sobre onde ele está atuando. O que importa é prestar um bom serviço. E eu acredito que eles prestam um bom serviço, pelo menos para mim. Então, a empresa ela até pode vir a explodir na frente. Matheus, você pode estar completamente errado. Eu estou comprando potencial e ela tem um potencial enorme e daqui a 10 anos ela vai estar valendo 30 vezes mais. Cara, perfeito. Que bom que você acertou, que bom que você acreditou. Mas eu não trabalho com crenças, eu trabalho com fatos e com números. E é isso que eu quero passar para quem me segue, quem quer aprender. Você não chegou no momento de acreditar nas coisas, você está no momento de saber
as coisas. Por isso que é importante você saber olhar os números da empresa. Não importa se ela está com o potencial, elas têm que estar mostrando esse potencial no momento. Por isso que eu, pessoalmente, Matheus, não irei comprar ações do Nubank. Até porque eles estão te oferecendo uma BDR, que é o que eu expliquei, uma BDR. Para você abrir uma conta numa corretora americana, é tão fácil quanto abrir aqui no Brasil. É até mais fácil para te falar a verdade. Se você vai abrir uma conta na TD Ameritrade, na Passfolio, na Avenue, tem na Henry Scheins, tem inúmeras que você pode abrir a sua conta para poder investir. E é super simples, super fácil, super direto, não tem enrolação. Não tem mimimi igual aqui no Brasil. É super direto, super fácil. As pessoas têm medo. Vou abrir nos Estados Unidos. É diferente, não. É até mais fácil que aqui. Então você pode comprar ações direto lá e não tem todos esses problemas que a gente tem aqui do risco cambial, distribuição ineficiente dos dividendos. É muito mais simples, é direto. Em outra aula, mais pra frente, eu ensino isso. Ensino com detalhes. Eu mostro. Eu mesmo abro uma conta para ali, sei lá, em nome da minha mãe, alguém ali para mostrar para vocês como é que faz isso. Mas é super simples. Então, eu não tenho BDRs nenhuma, de nenhuma empresa, porque a liquidez dela é limitada, não é toda empresa que oferece uma BDR aqui no Brasil, ela prefere ficar só lá nos Estados Unidos e é isso. Existem BDRs, né, porque BDR é Brazilian Deposit Receptor, mas tipo, existem as BDRs em outros lugares do mundo, né, para outros países, né, que não se chama BDR, mas entre aspas enormes. E eles também não gostam muito de fazer isso, eles preferem continuar investindo ali dentro do fechadinho nos Estados Unidos, porque o mercado é muito maior e já vale a pena para eles, não tem por que ficar fazendo esse entre-meio com o resto do país. Existem empresas que oferecem para fora porque elas já estão grandes demais e querem extrapolar, querem ver até onde chega. A Google faz isso, a Apple faz isso, a Microsoft faz isso, tem BDR dessas empresas aqui no Brasil. Eu prefiro comprar a ação do que comprar a BDR, só que a liquidez é muito pequena, enquanto a ação da empresa nós temos bilhões de ações, BDR nós temos centenas de milhares, nós temos milhares. Na hora de vender, se você comprar um lote grande, quem é que vai comprar isso depois? Entendeu? A liquidez não é tão boa assim também. Então é importante levar isso em consideração. Se está caindo muito o mercado e você é dessas pessoas que se desespera, mão de alface, quer vender na hora, que é completamente errado, quando o mercado cai é que você compra, muitas dessas pessoas querem se livrar. Para quem que você vai se livrar? Ninguém vai querer comprar de você, porque não tem liquidez. Entendeu? Então esse é um problema que ocorre. Bom, o vídeo já está super grande, eu espero que tenha explicado bastante, que tenha dado para entender todos os pontos do porquê, dos não porquês aqui. Se você tem alguma dúvida, pode deixar um comentário nesse vídeo ou pode me mandar uma mensagem no Instagram, que está aqui no meu Instagram. Pode mandar mensagem, eu respondo todo mundo. E é isso, um abraço, até o próximo vídeo.